Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente Parlamentar da Câmara do Rio promove debate público para discutir educação e democracia. É uma audiência de anúncio, de sonhos, de perspectivas, de utopias, de desejos de construção de uma educação pública de qualidade, universal, laica. Herança digital. Você vai saber como a questão é tratada no Judiciário. E a Feira de Livros leva a cultura Cinelândia, mantendo uma tradição de mais de 6 décadas. Temos que ser resistentes sempre, porque o livro, é o objeto, é o material para se disseminar a cultura. E aqui é sempre um grande ponto para a venda de livros, como o centro sempre foi. Não perca no Rio TV Debate. Os animais de estimação ocupam cada vez mais funções importantes na nossa rotina. Uma delas é a terapia assistida por animais. Para falar sobre o tema, convidamos o vereador Dr. Marcos Paulo, membro da Comissão Permanente dos Direitos dos Animais, Dr. Reinaldo Veloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, OAB Rio de Janeiro e Nacional, e Patrícia Calainho, voluntária do projeto Pelo Próximo, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição falando do debate público sobre educação e cultura realizado na Câmara Municipal. A precariedade das unidades de ensino, a valorização dos professores, o corte de verbas na educação e o ensino de filosofia nas escolas foram alguns temas discutidos no encontro. Uma apresentação de canto e poesia abriu o debate público que discutiu educação e democracia no país. Volto sempre a ser menino. E como é bom brincar de aprender, com garranchos na terra, fazer letras florescer. Um vídeo foi exibido mostrando a importância da trajetória do trabalho do educador Paulo Freire. O professor Gaudêncio Frigoto defendeu o ensino da disciplina de filosofia nas escolas. A contra-reforma do ensino médio acabou o conceito de educação básica. A educação básica é base. Tem que ter arte, tem que ter cultura, tem que ter sociologia, filosofia, tem que ter matemática, claro, esporte, lúdico, vida, juventude, tempo de absorver e também tempo de contribuir. Já a professora da Unirio e presidente do Conselho Estadual de Educação, Malvina Tutman, criticou a precariedade das unidades de ensino no país. O professor da Universidade Federal Fluminense, UF, Fernando Pena, defendeu a melhoria das escolas, a valorização dos professores e a permanência dos alunos em sala de aula. E durante o debate da Frente Parlamentar, a jornalista Luciana Barreto apresentou dados que mostram a realidade da educação em todo o país. 15% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. 7 em cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e em matemática. São mais de 2 milhões de professores na educação básica. 71% deles consideram que a formação inicial é insuficiente. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Raimon, lamentou o corte de cerca de 30% na educação. O governo federal anuncia um corte de mais de 30% em todas as universidades federais e em todos os institutos federais de educação e também no Colégio Pedro II. Uma vergonha. A nossa audiência pública é uma audiência de anúncio, de sonhos, de perspectivas, de utopias, de desejos de construção de uma educação pública de qualidade, universal, laica, para todos e todas, mas ao mesmo tempo ela é um espaço de denúncia de um governo que quer, por um projeto de governo, acabar com a educação brasileira, porque quer acabar com a capacidade de crítica da população. Frente Parlamentar pelo Direito ao Transporte organiza debate público. CPI da Lança realiza reunião de trabalho. CPI das Enchentes recebe técnicos do Tribunal de Contas do município. E no balanço legislativo, um resumo dos temas discutidos no plenário da Câmara do Rio. E você vai ver no próximo bloco. Feira de Livros mantém tradição de levar cultura a praças da cidade.
Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Estamos de volta agora para falar de herança digital. Você sabe como ficam os bens virtuais de quem morre? O tema ainda não está incluído na legislação brasileira e, por enquanto, os casos que envolvem herança digital ficam para o judiciário decidir. Para saber mais sobre o assunto, eu recebi aqui no estúdio o advogado Vitor Simões. E essa entrevista você confere agora. O que você sabe sobre herança digital? E é sobre isso que eu converso com o Dr. Vitor Simões. Muito obrigado pela sua presença. Oi, Sérgio, eu que agradeço. É importante a gente começar essa discussão diferenciando o que é legado e herança, né? Sim, muito bem. O legado é o bem determinado. É aquele bem deixado pelo testamento, por disposição testamentária, e diz se é o carro, se é o imóvel, se é, no nosso caso aqui, uma conta, qual conta, a conta no Facebook, a conta no YouTube. Esse é o legado. A herança é a universalidade, é indeterminado. Mas o que é, na prática, a herança digital? Sim, a herança digital são os conjuntos, é o conjunto de bem deixado pelo falecido que ele tem na web, seja a conta no Facebook, a conta no jogo online, todo esse tipo de conteúdo virtual que não é tátil. Essa é a herança digital. Agora, esse é um tema muito novo, né? Antigamente ninguém falava sobre isso. Qual que é a grande importância da gente começar a estabelecer normas para isso? Sim, a nossa legislação está um pouco atrasada, o que é normal para qualquer tipo de país, porque sempre a legislação vai ser atrasada. Porque primeiro nós temos um fato, depois a sociedade valora esse fato. Então, depois de valorar esse fato é que vem a norma. Ou seja, a norma vai estar sempre atrasada porque ela nunca vai acompanhar o fato antecede a norma. E é importante a gente tratar desse assunto justamente porque a gente não tem a legislação cabível nesses casos. A gente tem que se valer da analogia e do que a gente tem, da legislação que a gente tem, ou de casos semelhantes. É encaixado o quê? Dentro do direito de sucessões, é isso? Isso, no direito sucessório. A gente tem as normas de direito testamentário e do direito sucessório como um todo. A gente usa essa norma como analogia, mas não é exatamente o caso aplicado no direito na herança digital. Vamos tentar trazer então para a forma prática, ou seja, hoje eu tenho aí acesso à rede social, tenho algum blog, escrevo para algum canal de comunicação, no caso ligado à internet. O que a gente consegue traduzir para o público sobre a importância dessa herança? Sim. Algumas mídias, elas funcionam com você mesmo elege o seu herdeiro digital. Você coloca que o fulano digital vai herdar todo o seu patrimônio digital naquela mídia, no Facebook, no Instagram. Ou então você mesmo pode fazer uma disposição testamentária para eleger o seu herdeiro digital. Que, embora a gente não tenha legislação, você garante com algum documento público. Ou seja, após o falecimento não há nenhum dispositivo legal, né? A gente precisa deixar isso escrito, é isso? Não tem nenhuma norma que trate diretamente. Só as normas que a gente utiliza por analogia. E qual que é a diferença, então, desse patrimônio físico e digital? A gente consegue dar uma dimensão de valor? Ou seja, hoje essa herança digital, ela chega a ter uma valorização de mercado? Sim, nós temos alguns bens valoráveis, alguns bens virtuais e valoráveis. Por exemplo, uma conta num jogo que você tenha gasto dinheiro com aquele jogo.
Isso você pode chamar de valorável, porque tem conteúdo econômico. E esse é o bem que vale a pena a gente tutelar, porque senão vai ficar vacante, vai ficar sem dono. O que é então esse bem, valorável ou não? É o bem auferível economicamente, que tem valor. Vamos supor, você tem uma conta num jogo, qualquer jogo online. Você gastou dinheiro para ter aquela conta, para comprar seus equipamentos. E esse é o conteúdo valorável que a gente está tratando. De uma forma prática, o senhor já recebeu clientes preocupados com essa tendência ou essa novidade? Sim. Lá no escritório a gente tem o hábito de fazer por disposição testamentária a conta que ele queira transmitir. E nesse caso seria o legado. Ele quer transmitir aquele legado digital, aquela conta específica. Ele faz uma disposição testamentária e deixa para quem ele quiser. E como foi esse contato da pessoa? Porque isso é muito novo, né? Sim, e a gente ela fica não faleceu muito ainda. Surpreso, sim, mas assim, ela já demonstra uma preocupação sobre algo que a gente nem pensa que é tão valoroso. Porque, Sérgio, as pessoas gastam muito dinheiro no mundo virtual. E essa realmente era uma conta que ele investiu, é um investimento que ele fez ali. E também gera muito patrimônio ali no mundo virtual. Esses blogueiros, esses digital influencers, também tem, a cada conta daquela ali tem um conteúdo econômico muito considerável e que tem que ser legislado sobre isso. Agora vamos pensar que eu não tomei essas atitudes de forma preventiva, né? Eu ainda consigo alcançar esse objetivo depois? Algum parente consegue acessar esse material e consegue ter domínio? Consegue. Isso vai depender também da política da empresa, ou do Google, ou alguma empresa desse tipo. Se a empresa não deixar você ter acesso a essa conta, só a via judicial você vai conseguir, só com a via judicial. Mas aí eu preciso o quê? Demonstrar essa linha. Tem que demonstrar um liame, um interesse naquela conta. Olha, é meu filho, ele deixou essa conta e tem... Não precisa ser bem conteúdo valorável, pode ser foto bloqueada, alguma coisa desse tipo. É porque faz parte de um patrimônio, né? Exatamente, mesmo que virtual, é um patrimônio. É muito mais um patrimônio sentimental na sua avaliação do que a questão de valor? Também tem bastante conteúdo sentimental nesses patrimônios. Eu acho que foto e vídeo, a gente tem bastante casos assim de pessoas que falecem e deixam na nuvem fotos que elas na posterioridade não vão poder conseguir. E com uma medida judicial, o herdeiro ou quem demonstrar interesse naquela foto, ela consegue. Há uma diferença em relação ao que eu guardo na nuvem ou então através de uma senha que eu consiga ou deixar para alguém? Como é que é isso? Olha, todas são bens virtuais. Diferença jurídica não tem nenhuma. O senhor que começa agora a defender esses direitos, qual seria o conselho para quem tem contas, utiliza a internet de forma mais ativa? Sim, façam disposições testamentárias. Faça um testamento e se a empresa te permite nomear um herdeiro, nomeie o herdeiro. Porque a gente sempre tem que prever essas situações. É um procedimento fácil a questão do testamento? Ou seja, eu mesmo posso redigir um documento ou não? Precisa da ação de um advogado? Precisa da ação de um advogado e é até recomendável que tenha o testamento. Então, são dois tipos de testamento, o público e o particular. Nós recomendamos sempre o público, porque ele vai ter uma validade jurídica já comprovada. O particular tem que preencher alguns outros requisitos. Caso você queira dar uma validade no futuro, o público você consegue fazer de uma maneira mais segura. E como eu te falei, é um procedimento novo. Não tem nada estabelecido. Talvez você tenha alguma dificuldade em fazer um testamento nesse sentido. Sentar, relaxar e abrir um livro. Um hábito cada vez mais raro hoje em dia. O mercado atravessa uma fase difícil. No ano passado, o setor apresentou uma queda de 4,5% em relação a 2017. Mas a Feira da Cinelândia segue mantendo a tradição de mais de 6 décadas, levando os mais diversos tipos de leitura a quem circula pelo centro da cidade. Romance, terror, drama. Uma virada de página pode fazer o leitor viajar. Mas, ultimamente, este mundo não tem atraído tanta gente. A leitura está perdendo a guerra para a tecnologia.
Eu leio uma vez ou outra, não é muito assim, mas a minha preferência é Maurício de Souza, Ziraldo. Eu gosto mais em relação ao desenho. Os números refletem essa triste realidade. Por ano, o brasileiro lê em média menos de 3 livros. E 30% da população jamais comprou um exemplar sequer. Mesmo diante deste cenário desanimador, há quem resista. Ainda bem. Há mais de 60 anos, a Feira do Livro traz mais cultura à Cinelândia. Ela começou em 1955, com uma pequena barraquinha de um vereador, que resolveu expor seus livros em frente à Câmara Municipal. A ideia foi ganhando adeptos, até que a feira foi oficializada pelo então prefeito Negrão de Lima. Hoje é possível encontrar os mais diversos títulos a preços bem acessíveis nas mais de 30 bancas. Temos que ser resistentes sempre, né? Porque o livro, né, é o objeto, né, é o material para se disseminar a cultura, né? E aqui no centro, né, ainda mais aqui na Cinelândia, onde você tem o Museu de Belas Artes, você tem o Centro Cultural da Justiça Federal, você tem o Museu de Belas Artes, quer dizer, aqui exala a cultura, né? Aqui é sempre um grande ponto para a venda de livros, né? Como o centro sempre foi. No ano passado, as vendas de livros no Brasil caíram 10% em relação a 2017. Foi a 5ª queda consecutiva. Várias livrarias, como a tradicional Cultura no Centro, fecharam as portas. Por outro lado, a leitura digital vem apresentando crescimento gradual. Segundo o Instituto ProLivro, 26% dos brasileiros já consomem livros online, os chamados e-books. Tem gente que não tem acesso ao livro devido ao local onde mora, em outros estados mais pobres. E com a crise que o país anda atravessando, os comerciantes andam fechando as portas. E o acesso ao livro online fica mais fácil. Mas há quem não troque aquele cheirinho de livro novo por nada. O cheiro de ter ele na mão, acho muito mais interessante do que ficar simplesmente passando o dedo, assim. É legal você ter o peso na mochila, é legal. Quando a gente vê uma criança como a Liz, que com apenas 3 aninhos já segura um livro com tanto interesse, vem a esperança de que a leitura seja um hábito que ultrapasse gerações. Eu gosto muito de ler, eu fui criada numa casa onde meu pai e minha mãe liam muito, então eu acho que esse histórico da família vai junto, sabe? A gente gosta bastante e ela é apaixonada por livro, né? Passear em livraria é o melhor passeio. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.